Olá, 23 de setembro, quarta-feira. Vamos às principais notícias de hoje, aqui para o Plural Notícias, a TV comunitária de São José dos Campos. Hoje temos novamente bastante notícias, começando com uma notícia bastante interessante, né, que é um exemplo de sucesso, que é a Luísa Trajano, dona da Magazine Luiza, né, entrou aí para a lista das 10 pessoas mais ricas, né, segundo a Forbes, das mulheres mais ricas, e o sucesso veio por muito trabalho e por conta do e-commerce, né, que, claro, explodiu nessa pandemia. Então, a empresária, Luísa Trajano, dona da Magazine Luiza, consegue chegar aí a ficar entre as 10 mulheres mais ricas, segundo a Forbes. Bom, ainda segundo algumas revistas, né, no caso aqui a Time, incluiu então o presidente da República, né, o Bolsonaro, e o youtuber Felipe Neto na lista dos 100 principais ou das 100 principais personalidades que influenciam o mundo. Então veja aí, né, o Bolsonaro com esse jeitão dele todo, né, e está à frente de um país, acabou entrando para a lista, bem como um youtuber brasileiro também, o Felipe Neto, ganhando destaque e sendo aí personalidades que mais influenciam então o mundo em 2020. Falando ainda de Bolsonaro, né, no discurso feito ontem na ONU, já era de se esperar, né, que o discurso dele causaria bastante manifestações aí na imprensa, né, e por outros políticos também. Muitas imprensas então noticiando coisas que são fake, coisas que são fato, né, contra o discurso do presidente da República do Brasil, Bolsonaro. O debate é bom, né? Essa discussão é boa, saber se o que ele falou é verdade, é mentira, e fazer essa polícia, vamos chamar assim, de acompanhar as declarações do presidente. Então é um assunto aí que vai rolar por alguns dias, tenho certeza, no sentido de que o presidente da República, então, ao fazer a sua declaração, seu pronunciamento, seu discurso na abertura da ONU, novamente sai criando polêmica e isso vai movimentando aí as manchetes dos principais jornais. O que é interessante, mas que também acaba não mudando em nada a vida das pessoas, né? Discurso não muda nada, né? O que muda são ações concretas. E o Covid-19, então, já foi noticiado ontem e continua sendo reforçado, que a Europa vai passar, se já não está passando, por uma segunda onda, então, de infecções por conta da Covid-19, né? Essa pandemia que começou já tem um bom tempo, né? E está se alastrando durante o ano todo. A Europa, então, aí com mais uma onda, né? Segunda onda, e preocupa bastante as autoridades, por questão também que já está faltando teste, né, para eles rastrearem então a população que precisa ser investigada se está ou não está com o vírus, né? Então a segunda onda lá na Europa começa num período logicamente crítico, né? Nós entramos aqui na primavera e eles lá entram no outono, depois vem o inverno. E fica assim o alerta, né, a preocupação para essa segunda onda de contágio, o que já está sendo debatido aí também por muitos cientistas, jornalistas também, né? Enfim, é um assunto que vai então dominar a programação dos noticiários por algum tempo ainda, essa questão da pandemia. O Brasil devia de testar a sua população, aplicar o teste, saber quem está contaminado, quem não está contaminado, para depois tomar políticas públicas acertadas.
Falando agora do Wilson Witzel, né? Lá no Rio de Janeiro, na Alerj. Então hoje está sendo votado a questão do processo de impeachment e também a abertura de um processo de responsabilidade, né, contra o governador do estado do Rio de Janeiro. É uma novela que está se desenrolando pelo escândalo de corrupção, né, de desvio de dinheiro em plena pandemia, né, fazendo desvio de dinheiro. E ainda bem que as autoridades agiram, né, a Polícia Federal, ou a Polícia Civil também, Ministério Público lá no Rio de Janeiro, para poder combater a corrupção. Então hoje votando aí um impeachment de Wilson Witzel e também a abertura de processo de crime de responsabilidade contra o governador lá do Rio de Janeiro. Bom, e Flávio Bolsonaro, senador, ontem então não compareceu numa oitiva, numa acariação que seria feito, né, com uma outra pessoa, e isso está causando polêmica, discussão, e até mesmo ele pode ser indiciado, né, por desobediência. Enfim, se ele não tiver uma boa explicação do motivo pelo qual não compareceu, realmente deve ser sim indiciado por desobediência às autoridades. O que é muito lamentável nessa situação toda é que o então senador Flávio, né, agora ele está fazendo uso da sua imunidade parlamentar, né, para se esquivar aí das investigações, o que é preocupante. Espera-se que a população não esqueça isso, né, e depois da apuração dos fatos, né, e em caso do Flávio Bolsonaro então seja condenado, que isso não fique impune, né, que o eleitor lembre disso. Agora, se também comprovar que não há irresponsabilidade, então que a justiça seja feita. Mas faltar a oitiva, se esquivar da polícia, acredito que não é a melhor atitude aí para o Flávio Bolsonaro. Auxílio emergencial de R$300, então tem uma liberação hoje, né? Você precisa consultar lá se o seu número final lá do NIS é o que está sendo contemplado para liberação hoje. Então fique atento a este auxílio, né, que ajuda bastante pessoas. Por outro lado também a Receita Federal então libera hoje a consulta ao 5º lote do imposto de renda, né, das pessoas físicas. Você que foi retido na fonte, veja lá se você vai ser então contemplado para receber essa restituição, né, do imposto de renda. É um dinheiro que é bem-vindo, principalmente nesse momento de pandemia. E agora alguns fatores econômicos aqui, um comentário que está influenciando então que rentistas, né, tirem o seu dinheiro do Brasil. Quem são esses rentistas? São investidores externos que compram títulos da dívida pública brasileira, né? Em troca recebe juros, um prêmio por apostar nesses títulos, né? Então é um dinheiro que vem, que fica ali para uso do governo em termos de endividamento por venda de títulos públicos. E o que está acontecendo para que tenha essa fuga então desses rentistas? Bom, a taxa de juros baixa, né? Ou seja, então o prêmio pelo risco deles fica menor, ou seja, remunera menos o capital, né, que eles colocam aqui. O risco de uma segunda onda do contágio pelo coronavírus, que está aí já preocupando a Europa, ou seja, isso vai atrapalhar as economias desenvolvidas e também emergentes, né, e apresenta um cenário de risco, de incertezas, e o risco de inflação no Brasil também, por conta da pressão nos preços aí das commodities, né? Vamos colocar assim, daquilo que é produto básico então para a população. Então essa combinação de efeito talvez de uma segunda onda da pandemia, né? A questão dos juros baixos, né, no Brasil, e os títulos da dívida pública são indexados também pela Selic, o que diminui então o rendimento desses rentistas. E a pressão inflacionária cria um cenário de incertezas e fazendo com que esses investidores então
rentistas, né, retire um dinheiro daqui e coloque numa economia mais segura, né, tradicionalmente mais segura, como por exemplo os títulos do Tesouro Americano ou até mesmo títulos aí da União Europeia, até que a coisa se normalize. Com essa fuga de capital desses rentistas, o que acontece? Tem uma pressão cambial, né? Porque para você tirar o dinheiro do Brasil para levar para outra economia, então você precisa do quê? Precisa de dólar ou de euro. Então isso causa uma pressão cambial, fazendo com que a demanda por euro ou dólar se eleve, e por isso também a gente acaba tendo uma elevação aí nessas duas moedas frente ao real. Então este é o cenário que o Brasil está vivendo, tem sido bastante divulgado aí como fuga de capital, né, de investimento estrangeiro no país, mas é bom lembrar também que esse investimento é em títulos da dívida pública, não é investimento, no caso, direto na produção, na geração de emprego. Então, de certa forma, é ruim, mas também não é tão impactante assim no ponto de vista da economia, né, daquilo que é geração de riqueza para a economia. O governo, o que ele tem que fazer é administrar isso bem. Por quê? Depois é o governo que fica sem capacidade de financiamento. Tá certo? Então acho que esse é o time, calibrar o time, por quanto tempo isso vai prevalecer. E o governo então precisa encontrar uma nova forma aí de sair da pandemia, voltar às atividades ao normal, para que então a atividade voltando ao normal, o consumo também aumente, com contratação de pessoas, e aumente a arrecadação para o governo, né? E ficar livre então de financiamento por meio de venda de títulos públicos, né, para rentistas. Bom, então a polícia, né, no caso o BAEP, falando de uma notícia regional aqui de São José dos Campos, prende traficante que possuía mais de 2.000 pacotes de maconha, né? Ou seja, a polícia fazendo a sua ação no combate contra o crime, e em São José dos Campos prendeu então um traficante com mais de 2.000 pacotes de cocaína hoje. Esse é um bom trabalho da polícia, tem que combater sim a criminalidade, o tráfico de drogas, né, em toda a cidade e em todo o Brasil. Então parabéns para a polícia nesse quesito. O vestibular no ITA já tem sido noticiado aqui, o prazo de inscrição é até 30 de setembro, então fique atento para você não perder a inscrição do vestibular do ITA, que é muito importante para aquele que está ingressando aí na nível superior e quer entrar numa faculdade tão prestigiada, né? O vestibular é muito difícil, então se prepare e aproveite essa prorrogação, vai até 30 de setembro, se inscreva, depois você estuda para passar na prova e então ingressar numa instituição de excelência que é o ITA, que fica também em São José dos Campos. Bom, as queimadas então não param, né? O banhado, que é o cartão postal de São José dos Campos, nós vamos continuar com essa campanha até que de fato as autoridades aí do município, mais Ministério Público, mais o juízo, decidam de forma correta como tratar o banhado em São José dos Campos, né? Que hoje é foco de tráfico de drogas também, tem várias já matérias sobre esse assunto, com apreensão, né, e de armas e drogas dentro ali da localidade ali do banhado. Temos o problema da própria comunidade que lá vive e vive numa situação de insalubridade, né, com falta de assistência, então, de coisas básicas como, por exemplo, rede de esgoto, enfim, eletricidade regular, vários outros itens aí que são importantes para a comunidade que lá não chega. Por que não chega? Não chega porque o banhado é uma área de preservação ambiental. Então fica uma guerra, uma briga política, né, entre o governo municipal e as autoridades, então Ministério Público e Juízo, no que fazer com o banhado, né? Enfim, esse impasse não é bom para ninguém, precisa ser definido.
nem que então o Ministério Público ou o juiz decida então que o banhado não é uma área de preservação ambiental e aprove então a construção ali de condomínios, né? Alguma decisão tem que ser tomada, não pode ficar nesse impasse. Se é uma área de preservação ambiental, então também não pode ser ocupada. E essas famílias que vivem lá em situação difícil precisam ser assistidas para ir para um local de moradia decente. Precisa então as autoridades tomarem consciência do mal que estão causando para a cidade e não resolver esse assunto, né? Causa um mal para todos, né? Fica horrível essa situação. Então a previsão de tempo aí para o Vale do Paraíba, hoje é de chuva, né? Espaçadas, depois fica tempo nublado e volta o sol a brilhar aí no final de semana. No Pantanal, a situação lá ainda é crítica, com bastante focos de incêndio e queimadas acontecendo ainda. A luta é constante para controlar o fogo, né? Tivemos um pouco de chuva, mas hoje o sol volta a brilhar no Pantanal, né? Havia previsão de que chovesse forte no sábado, a previsão já mudou para domingo, então o cenário não é melhor no Pantanal. A Força Nacional então enviou hoje, né, pela manhã, um reforço aí de bombeiros para combater os focos então de incêndio no Pantanal, na ordem de 40 militares que vão para lá para ajudar a combater e ficam por lá por 30 dias, né, para ajudar no combate. Então é uma situação complicada, essa questão de queimadas, né, essa questão de invasão de áreas públicas ou de reserva ambiental, seja por agricultores, seja por pessoas em situação difícil, né? E depois há o fogo posto também, que é criminoso e a gente precisa investigar e punir então os responsáveis por isso. O que o Brasil aprenda, né, com essa lição que a gente está vivendo, que é de muitas queimadas, e busque então obter uma política de prevenção, né? Aquela velha máxima, né? Prevenir é mais barato e melhor do que remediar. Quando a gente não previne, depois a gente gasta mais recursos e de forma desordenada, combatendo então o problema. Então fica aí a nossa aclamação às autoridades, né? Tanto aqui municipal, né? Seja na cidade de São José dos Campos ou em todo o Vale do Paraíba, né, para combater esse tipo de ação, e também no âmbito nacional. Bom, essas foram então as notícias de hoje aqui, né, do canal Plural, para você, nosso espectador. A gente então volta com a nossa programação no canal 3 da NET Claro. Você pode sintonizar, você que tem a assinatura, né, e assistir a nossa programação. Pode também visitar a nossa página no Facebook, no YouTube, no Instagram, e ajude a construir uma TV comunitária cada vez melhor para a tua cidade, para todas as pessoas que estão aí na região do Vale do Paraíba, por que não no Brasil e no mundo, já que pela internet nossa programação tem uma difusão muito maior. Então, obrigado pela tua audiência. Voltamos amanhã com mais uma edição do Plural Notícias, aqui na TV comunitária de São José dos Campos.